Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GR Woman Interviews. Eu sou a Patrícia Frasato, diretora do GR Clube e idealizadora do GR Woman in Real Estate Brasil Committee. E hoje eu tenho o prazer de receber comigo para um bate-papo super especial, Fernanda Mustaki, sócia da Mustaki Advogados. Fernanda, prazer enorme receber você aqui. Prazer é meu, gente. Eu adorando essa oportunidade de estar aqui com você e poder compartilhar aí um pouquinho do nosso tempo, nosso conhecimento com outras mulheres e homens. Excelente. Para a gente começar, a conjunção de fatores aponta para o primeiro grande teste da Lei dos Distratos de 2020 para cá. Como ela está se saindo e quais as regras previstas estão sendo cumpridas? Tá, então vamos lá. Saiu a lei. Primeira coisa que nós advogados fizemos, a gente começou como é que eu vou adaptar os meus contratos à nova lei? Porque eu acho assim que não bastava ter uma lei, a gente tinha que adaptar as minutas dos contratos e depois acompanhar as decisões judiciais para saber se após a promulgação da lei, após o momento que eu tenho uma lei regrando o distrato, se os juízes iam acatar ou não. Ah, mas não é óbvio que vai acatar? Não, não é óbvio que vai acatar. E aí a gente percebeu o seguinte, que sim, que os juízes começaram a usar essa lei, a aceitar a lei, e as nossas minutas ficaram minutas mais robustas, então essa parte não foi boa, mas não tem o que fazer. Então as nossas minutas têm um quadro resumo gigantesco, porque a lei obriga que eu tenha um quadro resumo gigante, onde tem diversas assinaturas do adquirente em diversos momentos na minuta para eu poder ter os direitos que estão ali consolidados. Aí depois surgiu um novo problema, tá bom, mas os contratos que já existiam, as relações que já existiam, como que vai funcionar? Então, a gente sabia que não teria uma obrigatoriedade. Mas, se eu tenho uma lei que dá uma diretriz, o juiz talvez ele vá falar, bom, é o seguinte, não tinha regra específica, o contrato falava que era irrevogável e retratável, então se é irrevogável e retratável, não deveria nem estar aqui para eu decidir o que vai acontecer nessa rescisão, né? Porque distrato é o nome errado, tá? O nome da lei é essa, mas não é. Porque distrato é todo mundo feliz, junto, decidindo junto, rescindir algo. E não é a verdade, né? A verdade é alguém que não quer continuar e o outro quer. E aí a gente percebeu que alguns juízes começaram a ter como base, como uma direção, a lei de distrato. Então, eu achei que tá tudo bem, assim, não senti nenhum grande problema. Na pandemia a gente achou que isso poderia virar um problema, não virou um problema, se não tivermos uma nova onda de rescisões de distratos durante a pandemia, então tá tudo certo. Excelente. E falando agora sobre reforma tributária. O mercado imobiliário defende muito regras específicas para isso. Qual a sua opinião? Vão me matar. Gente, o mercado imobiliário, comparado aos outros mercados, e assim, não adianta a gente não querer ser razoável. Mas o mercado imobiliário já possui regras específicas. Então, assim, qual atividade que vocês conhecem que, se você opta pelo patrimônio de afetação, que nada mais é o dinheiro daqui, eu não vou tirar daqui, enquanto eu não cumprir o básico das minhas obrigações, tributa 4%. Qual atividade que, se você não fizer isso, ou seja, eu posso tirar dinheiro desse objeto social aqui, desse empreendimento a qualquer momento, vou desenvolver a atividade, tributa 6,73%. Então, eu acho que a preocupação do mercado imobiliário não é somente na questão de quais benefícios tributários eu terei, é porque o mercado imobiliário já tem um benefício tributário, já tem vantagens tributárias. Minha Casa Minha Vida tem uma faixa que acho que é 1% que paga. Então, assim, é não perder esse diferencial. Então, a preocupação é muito mais em não perder o que foi conquistado do que, de fato, o que eu preciso conquistar de novo. O mercado imobiliário ele tem uma força apelativa, porque você tem um cunho social muito forte. Por isso que a construção civil, junto com o mercado imobiliário, conquistaram esse espaço de ter esses benefícios tributários. No ano passado, havia uma ampla discussão sobre cobranças do ITBI. E o STF definiu que ela só poderia ocorrer no efetivo registro da transferência de propriedade. O tema ainda está pacificado ou tem alguns conflitos com a prefeitura? Gente, seria maravilhoso, né? Se isso fosse verdade. Mas assim, não está pacificado, mas com certeza é uma diretriz muito forte. Então é algo que dá mais argumento para você questionar, mas eu não tenho só problemas com a prefeitura. Eu tenho problema com o cartório de registro de imóveis também. Então, qual é o registrador que vai aceitar não ter o pagamento de TBI numa cessão? E a cessão é muito básica, hein? A cessão era algo que, para a gente do mercado imobiliário, é óbvio que não tem TBI.
É uma cessão de direitos, não é uma transferência de propriedade. Então, até a forma jurídica é muito diferente. Mas o oficial do registro de imóveis, ele tem medo de perder o cartório dele, ele tem medo de sofrer repreensões. Então, ele prefere errar exigindo a mais do que não exigir. Então, a gente tem um problema de prefeitura, que não quer diminuir a arrecadação, e a gente tem um problema de registro de imóveis também. Então, como é que a gente orienta os clientes? Fala assim, olha, existe essa situação, existe essa decisão. Você quer seguir por este caminho e, eventualmente, adotar uma medida judicial para conseguir atingir esse êxito, sim ou não? Porque o direito a gente sabe qual é, só que a vida real é um pouco diferente. Então, às vezes, tem um timing de um empreendimento que não cabe você ficar discutindo com a prefeitura. Então, tem um caso recente no escritório que a gente falou, faz o seguinte, o cliente, ele já tem aprovação do empreendimento, é uma integralização do imóvel no SPE, que também não teria o ITBI nesse novo entendimento, só que eu preciso fazer esse registro de incorporação, e para eu registrar a incorporação eu preciso que esse imóvel esteja na SPE. Bom, decidimos, vamos pagar. Então a gente paga e depois a gente tenta reembolso, entra com a ação, vê o que faz. Então não é uma matemática pura e simples, certa, e estamos livres, não precisamos mais pagar ITBI sem ter efetiva transferência da propriedade. Já no mercado de loteamentos, quais os entraves jurídicos mais comuns nesse mercado e quais as ações podem ser tomadas para evitá-los ou resolvê-los? Assim, tem várias coisas que a gente precisava mexer na Lei 6766, que é a nossa lei, a lei que dá base, né, para os nossos empreendimentos. Tem coisas muito simples, como, por exemplo, eu não ter o adquirente de lote não ter a obrigação de me comunicar ou que o empreendedor, que eu seja o anuente numa transferência de propriedade. Então, eu acho que, assim, no nosso dia a dia isso é muito complexo. Outra coisa também é a questão do IPTU. Ah, mas já tem uma decisão onde você pode registrar o compromisso de venda e compra e a quitação daquele compromisso de venda e compra, e dessa forma eu transfiro a obrigação de pagar o IPTU para o adquirente. Também é uma matemática que não está funcionando muito bem. Então eu tenho problemas na prefeitura, ou às vezes a prefeitura fala tá bom, mas o cartório de registro de imóveis não aceita fazer o registro desses dois documentos, tá? Então, assim, a Lei 6766, ela podia dar uma repaginada. Sabe assim, ficar mais moderna? A gente lê e fala, bom, o que de fato está acontecendo? O que mudou nesses vários anos que essa lei existe? Como é que o mundo evoluiu? Mas são muitos detalhes. A gente tem dificuldade até hoje de vender lote com alienação fiduciária, porque tem cartório de registro de imóveis que não aceita. Então, algo muito básico. A questão das associações, gente, todo mundo sabe que a associação existe, quem compra o lote naquele momento está feliz porque tem uma associação, aí depois que compra e tem todo o benefício da associação, decide que não quer mais aderir à associação. Então tem coisas que poderiam estar regradas de uma forma muito clara e definitiva, como esses pontos que eu te falei agora. Excelente. Fernanda, foi um prazer enorme receber você aqui com a gente. Obrigada. Espero ter gostado. Obrigada, foi ótimo, gente, estou à disposição sempre. Excelente. Para você que nos assiste, já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com outros executivos da indústria e, claro, se inscrever no canal para saber das novidades. Eu fico por aqui, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Beijo!